Então, pessoal, retomando aqui o vídeo, a continuação, a parte 2 do vídeo falando sobre a minha dieta. Eu dividi em duas partes porque já percebi que o vídeo ia ficar um pouquinho longo. Então, é isso aí, pessoal. Então, vamos para a segunda parte e chega de conversa e vamos para o vídeo. Então, pessoal, dando continuidade aqui ao vídeo, eu irei mostrar para vocês a minha terceira refeição do dia. E é importante falar, pessoal, que imprevistos acontecem, né? Então, é importante passar isso aqui para vocês que vocês entendam aí, que vocês vejam que não é porque o cara é um atleta, seja ele conhecido, desconhecido, como é o meu caso, um cara que não tenha tanto suporte, um cara que tenha mais suporte, mas imprevistos acontecem com todos nós, pessoal. Então, se acontecem até com atletas famosos, atletas relativamente famosos, imagine com atletas amadores aí, menos conhecidos. Então, isso é normal, faz parte da vida, pessoal. Então, muitas pessoas, às vezes, que começam a fazer algum trabalho aí de reeducação alimentar, enfim, alguma pessoa que está pretendendo começar a competir ou que já compete e que não leva muito a sério, que não entendeu ainda a seriedade do que é um trabalho, porque você tem que ter seriedade no trabalho, pessoal, senão você vai pôr todo o seu trabalho a perder muito provavelmente. Se falta seriedade em algum momento, principalmente no começo, a tendência é ir descambando até, pessoal. Então, você nunca vai ser um atleta sério. Ou se você quer fazer um processo de educação alimentar, você nunca vai chegar no... eu vejo muito isso no dia a dia. Então, a maioria das pessoas que começam esse tipo de processo, quando já começam ali dando mancadas assim, deslizes, então, mais de 90% desiste, pessoal. Essa que é a triste realidade. E acabam aí nunca alcançando seu objetivo. Aí começa a consultoria com um, começa a consultoria com outro, aí vai no nutricionista, aí vai no outro, e vai no outro. Então ninguém dá certo. Tipo, será que o problema está nos profissionais ou está na própria pessoa? Então é isso aí, pessoal. Então vejam só. Essa refeição estava programada para as 18 horas, 18h30, como eu falei para vocês no vídeo anterior, na parte 1. Então agora são aproximadamente aí 22h15. Um pequeno delayzinho, né? Um pequeno atraso aqui nas minhas coisas. Então, eu acho interessante compartilhar isso com vocês. Justo hoje que eu estou gravando, aconteceu um imprevisto. Eu fui treinar um pouquinho mais tarde, porque hoje era feriado, então eu não tenho aula, não estava preocupado com questões de trânsito. Então, eu deixei para treinar um pouquinho mais tarde. Então, o que aconteceu? Então, eu me desloquei até a academia, que é em outra cidade vizinha aqui, é longe, ali é coisa de quase 40 minutos, mas tudo bem, tranquilo, estava sem trânsito, né? De vez em quando eu treino em outro lugar. Então, aí eu chegando na academia, parecia que eu tinha entrado na feira do World Classic, parecia que eu estava na Brasil Trading Fitness Fair, né? Tava assim que eu parecia, não, acho que eu tô na Praia Grande aqui na véspera de Ano Novo, porque eu entrei, eu falei, parecia um shopping lotado, eu falei, 7 cadeiras extensoras ocupadas, 3 Smith ocupados, 3 suportes de agachamento livre ocupados. Então o que acontece? Eu vi que não daria para me concentrar, assim, isso é uma coisa pessoal, tá, pessoal? Eu tenho um sério problema, assim, eu sou um cara meio... com o tempo a gente vai descobrindo, né? Eu sou um cara meio introspectivo, assim, dentro da academia. Tipo assim, apesar de eu conversar bastante, de eu falar bastante, a gente vai passando tempo, principalmente está em preparação, não é que você fica... Não é antipático da palavra. Você fica muito sério no objetivo. Então, às vezes, muito... aquela badalação toda, aquela coisa toda. Então, às vezes eu prefiro uma coisa mais simples. Então... eu vi que não daria para fazer um treino de verdade, né? Mas eu estava muito com vontade, assim, muito na pegada de fazer um treino de perna, assim, bom, no mesmo nível que eu venho fazendo aí, graças a Deus, aí, nas últimas semanas, e estou me sentindo muito bem. Então eu pensei, eu falei,
falei, ó, eu tenho um suporte aqui muito bom, aqui, graças ao meu amigo Felipe Cardoso, Dan Cruz também. Eles me dão, atleta Dan Cruz, atleta Felipe Cardoso, que são gerente e gestora da Academia Ativa Gym da unidade com o PC. Então eles me dão essa possibilidade, eu posso treinar lá a hora que eu quiser, qualquer dia da semana. Então, muito obrigado pelo apoio, e esse apoio vale ouro. Então eu saí dessa outra academia e fui para esta academia, que é bem pertinho da minha casa. Então, e eu cheguei lá e já estava um pouco frio, assim, já estava ficando meio de noite, assim, o pessoal que treina sério, assim, sabe, você sai com um objetivo de casa, assim, quando começa a desviar as coisas, é muito fácil para que você, às vezes, até desista do seu treino, que você acabe, pô, mas tá frio, nossa, poxa, feriado, frio, quase de noite. Eu falei, não, mas eu preciso desse treino de perna, eu preciso fazer esse treino de perna. Aí você começa a fazer o treino ali, né, solitário ali, tudo, né, sem plateia, sem nada, sem você ali, só você e Deus ali fazendo. E aí eu tentei me concentrar, assim, você chega na academia, você fala, pô, não vai dar para treinar aqui, então, e depois o caminho de volta inteiro, eu falei, não posso perder o foco, a concentração. Eu tenho que me manter calmo aqui, para que eu não posso me estressar, para que eu possa chegar lá na academia e consiga treinar na outra academia. Então, mantive ali a concentração e comecei o treino. Então, aos poucos a gente vai entrando ali no ritmo, entrando dentro do treino, e graças a Deus aí, e me concentrei bastante para isso, foi um dos melhores treinos aí que eu tenho feito, que eu fiz nas últimas semanas, né? Consegui me superar ali em cargas ali que eu não estava fazendo nem no off-season, pessoal, isso aí. Então, você vê que mesmo eu estando aí numa dieta pré-competição, que teoricamente a força baixaria, minha força está até aumentando um pouquinho, porque com menos retenção de líquido, menos... até a mobilidade, né? Você fica com melhores, as articulações melhoram com menos peso, no caso 5,5 kg. Então as coisas podem, para você ver que às vezes o excesso de peso às vezes pode te limitar um pouco, né? Diferentemente do que muitos podem pensar. Então às vezes você diminui um pouco do seu peso corporal, você aumenta a sua performance no treino. É interessante isso, né? Então até certo ponto no pré-contest, dependendo também de vários outros fatores, ponto de partida, genética, investimento, então é possível que você até melhore o seu treino durante boa parte. Lógico, quando o bicho pegar lá para frente, BF muito baixo e outras questões, então a tendência é a força diminuir um pouquinho, que é perfeitamente normal. E questões de prazo também, né? Quanto menos prazo, mais sofrimento. É isso que eu falo, pessoal. Não comecem ali, se você é um atleta iniciante, faça ali 24 semanas de pré-contest se for possível. Não faça nada, eu recomendo que não faça nada do que menos de 16 semanas. Isso eu digo se você está num BF aceitável de 12 a 14% reais. Né? Então, se você tiver mais que isso, então pode fazer uns 6, 7 meses aí de pré-contest. Porque senão, principalmente se você é um iniciante, você não competiu ainda, pode ser um processo muito traumático. Você não queira fazer isso nunca mais na sua vida. E às vezes o que poderia ser uma experiência legal acaba sendo uma experiência traumática. Então eu gosto de trocar essa ideia aqui com vocês, porque é até mais importante do que os aspectos técnicos aqui da dieta, da explicação. É legal, né, essa interação aqui, que talvez até abra ali a visão de vocês para algumas outras coisas da vida, né? Então, pessoal, eu gosto ali de... Talvez não seja muito bom para os donos de academia, mas eu gosto de academia vazia, né, pessoal? Então, quanto mais tranquilo tiver, mais calmo. Eu não gosto muito de questão de holofote, Eu sei que hoje isso é necessário, né? Mas isso é meu jeito, né? Eu acredito que tem muitos atletas também que preferem isso, mas por exigências de patrocinadores eles têm que fazer o trabalho deles, né? Mas eu acredito que muitos não devem gostar tanto disso. Uns podem ser que gostem mais, outros menos, mas realmente, pessoal, esse pessoal mais conhecido, a rotina deles de gravação é só vendo de perto mesmo para ver. É um negócio muito puxado, é um reality show da vida real ali. Quando não é treino, é Instagram, é no YouTube, é tudo, pessoal. É muita coisa, assim, vamos dizer assim, muitas distrações, né? Talvez uma das coisas diferentes ali que diferem hoje dos atletas dos anos 80, 70, até do começo dos anos 90, talvez seja até do começo dos anos 2000, quando a internet não tinha tanta força, hoje é muita exposição, é muito difícil, né? Então
eu mesmo, eu não gosto de às vezes estar fazendo tudo. Imagina você lá, uma plateia olhando você fazer um leg press. Tem gente, talvez um dia seja legal, 2, mas imagine você fazendo isso todos os dias, aquele, né? E sempre tem aquele fiscal de treino, tem aquele cara ali que gosta de pôr gosto ruim nas coisas, né? Podia ter descido mais, pelo Instagram a gente vê, né? Agora, só que pessoalmente ninguém vai falar pro cara, mas você sabe que sempre tem a fiscalização, né? Então o que acontece, pessoal? Então eu acabei, me surpreendeu até, eu coloquei na cabeça que eu ia fazer um treino bom e acabou sendo melhor ainda do que eu imaginei. Então fiquei bastante feliz e amanhã eu pretendo treinar numa academia menor também. Então, pessoal, essa academia, em 3 minutos eu estava na minha casa depois do final do treino, depois de ter ido para outra academia. Então, às vezes você tem, às vezes, infelizmente, às vezes você mora longe de uma academia assim, mais, que tem uma estrutura, né, mais... Talvez, só que eu, particularmente, o trânsito, o estresse do trânsito, ficar no carro muito tempo, a perda de tempo diária ali que você podia estar fazendo outras coisas... Isso me afeta bastante, assim, sabe, pessoal? Então, eu fiquei a vida inteira, acostumei, tô treinando aqui no bairro praticamente a minha vida inteira, né? Academias muito perto da minha casa. Então, às vezes, você acaba, quando tem que se deslocar um pouquinho mais, mas assim, é sempre muito bom você conhecer academias, assim. Hoje temos academias fantásticas, assim, coisas que inimagináveis que teríamos aqui no Brasil algum dia, né? Então, a gente, aos poucos, ali, estamos chegando no nível dos Estados Unidos ali, logo, logo a gente vai ter cada vez mais academias grandes. Aí vai do gosto de cada um, né? Um dos caras mais low profile ali vai querer uma coisa mais simples, mais uma coisa mais tranquila, outro vai querer uma coisa mais assim, tudo isso é questão de gosto, tá? Então não estou dizendo que é certo, que é errado, só estou dizendo como eu sou. Aí vocês me conhecem um pouquinho mais também. Então para vocês verem, então um atraso na dieta, essas coisas acontecem e eu ainda tenho a 4ª refeição que eu vou mostrar para vocês. Vai ser difícil ter o apetite para fazer a próxima refeição, viu? Porque depois dessa, até pelo que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas eu vou acabar fazendo ali talvez 1 hora, 2 horas da manhã, talvez. Talvez eu durma, acorde para fazer a refeição. Eu faço isso bastante. Às vezes não consigo acordar, mas fazer o quê? Né? Se é uma dieta de perda de peso, talvez se você às vezes comer menos, talvez não seja tão pior do que comer mais, né? E vice-versa. Então, pessoal, vamos lá. Eu tenho aqui 450 gramas de arroz integral com um pouquinho de brócolis. Então, você vê aqui fibras provenientes do arroz integral, mais um pouquinho de alguns vegetais. Então, tudo isso ali faz com que a digestão fique mais lenta, que tenha mais saciedade, uma liberação de insulina mais gradativa. Então, não estou com fome até agora, assim, com certeza, vou comer isso aqui tranquilamente, com muito gosto, mas não estou morrendo de fome, poderia até dormir agora e acordar só amanhã, para vocês verem que interessante que foi a refeição pré-treino. Então, se não tivesse feito, talvez estaria com mais fome. Eu tenho aqui também 260 gramas de frango, de peito de frango grelhado sem pele. Então, bem limpinho ali. Então, arroz, o bom e velho arroz e frango, só que arroz integral, né? Poderia ser um arroz parbolizado, por exemplo, um arroz branco, poderia também. Isso eu acho legal, eu gosto do arroz integral, me agrada, né? Mas poderia também ser outro tipo. E também tem aqui algumas outras coisas aqui, tem um pouquinho de cebola, né, que vocês viram, deu para perceber que eu gosto de uma cebolinha, né? Então, eu tenho aqui hoje, eu tenho abóbora cabotia, essa laranjinha aqui. Então, tem nutrientes muito interessantes em tudo que vocês estão vendo aqui, tudo tem uma função. Fibras também. E hoje eu também fiz um teste aqui com abobrinha, né? Essa abobrinha verdinha. É bem prático, assim, eu nunca, acho que talvez eu mesmo, assim, poucas vezes eu fiz, acho que é a primeira vez que eu falava a verdade, que eu tô fazendo, minha mãe sempre, volta e meia ela faz, mas eu mesmo fiz hoje e eu gostei bastante porque é muito prático, né? Ela cozinha muito rápido, ela é muito de fácil, bem facinho para estar fazendo, então eu coloquei ali para dar uma incrementada nesse prato. Então, essa refeição, pessoal, tem aproximadamente ali umas 1070 calorias aproximadamente, talvez.
mais ou menos um pouco mais ali de umas 1070 calorias aproximadamente. Então é isso aí que eu tenho para mostrar para vocês. Também tem um pouquinho de sal aqui. Então agora finalmente vou fazer a minha refeição quase 11 horas da noite, porque imprevistos acontecem, mas eu tenho um objetivo e eu tenho um plano traçado e eu tenho seriedade nas coisas, pessoal. Então é isso aí, pessoal. Se você não tiver seriedade, se você não tiver medo de errar, se você não tiver receio de errar, você, talvez o medo às vezes, o medo, não é medo, estou com medo, não, mas às vezes o receio, o medo, vamos dizer assim, entre medo, né? Isso te mantém alerta, te mantém focado. Então, se você começa a ficar ramelando, assim, então, um dia, depois dois, depois três, depois volta, e depois ramela de novo, aí isso aí atrapalha muito. Isso aí acontece com mais de 90% das pessoas que procuram ali uma mudança de estilo de vida, de composição corporal, essas coisas. E é isso aí, pessoal. Depois eu volto com mais a última refeição. Vocês podem ver que as quantidades de proteína de origem animal não são nada como talvez vocês estejam acostumados a ver, né? Então, as pessoas acreditam que muito se prega, né? Muito se fala sobre quantidades de proteína. Então, geralmente eu sinto, isso eu demorei muito tempo para aprender, pessoal, mas me parece ter um certo exagero aí de pessoas ligadas à indústria e à indústria, né? Então nós temos poucos caras ali que eu vi que de grande relevância dentro do cenário que foi uma corrente contrária, né? No caso, Mike Mentzer, o lendário Mike Mentzer, era uma das maiores figuras que o fisiculturismo já conheceu, né? Ele poderia ser muito mais lembrado do que ele foi, porque ele deixou um legado incrível, uma obra fantástica. Então ele defendia isso, pessoal, que dietas voltadas para hipertrofia na casa de 1,2 grama quilo já estaria em níveis muito bons. Por quê? Porque ele pregava um equilíbrio mais próximo da nutrição acadêmica, né? Da nutrição convencional, vamos dizer assim. Em que principalmente para praticantes de atividade física, musculação principalmente, porque segundo o Mike Mentzer, as dietas low carb, ele não gostava muito de dietas low carb, ele dizia que isso foi uma tendência aproximadamente dos anos 50, uma tendência que teve na Europa, que ele não via sentido, né, por causa da queda acentuada de performance e que grande perda do peso corporal era de retenção de água, de retenção, que às vezes como o glicogênio ali, os carboidratos são convertidos em glicogênio, eles puxam ali água para dentro das células. Então, quando você reduz a quantidade de carboidratos, muito rapidamente o seu peso tende a baixar. Esse é o processo de depletação que os fisiculturistas fazem. Então, às vezes, o cara está precisando bater um peso, você tira o carboidrato, em poucos dias você pode perder 3 a 4 quilos, talvez até mais, dependendo do seu tamanho. Então, é bem comum, tanto que quando você volta a comer, você tem o tal do rebote, que você vai ganhar o mesmo peso que você estava anteriormente à depressão e até talvez um pouco mais se você passar do ponto. Então, vejam só, é um jogo de água, né? Então, nesse caso, muitas pessoas elas ficam muito impressionadas ali com perdas de retenção de líquido, então acabam confundindo com perda de gordura. Então existem também alguns estudos, alguns estudiosos que eles defendem que você numa dieta mais balanceada, isso lógico que dentro de um contexto de calorias adequadas, que você vai perder ali a mesma quantidade de peso sem ter que fazer esse desequilíbrio, né, para que o seu corpo corrija o desequilíbrio. Você baixa demais os carboidratos, sobe, e geralmente as pessoas sobem muito as proteínas. Então, para cada grama de proteína contém 4 calorias, e cada grama de carboidrato também tem 4 calorias. Então, vamos chegar aqui no raciocínio. Os próprios profissionais que vocês veem falando sobre 2 grama quilo, 2,5 grama quilo, 3 grama quilo de proteína e vivem falando de carboidrato, de restrição de carboidrato, veja só, você faz ali você cria um desequilíbrio para o seu corpo corrigir. Então o que acontece? Você vai ali você vai colocar as proteínas lá no alto, os carboidratos lá embaixo, e o que o seu corpo vai fazer? Ele vai utilizar
ele pode utilizar tanto gordura como utilizar também as próprias, converter os próprios aminoácidos em energia. Mas o seu corpo ele faz isso como uma adaptação. Ele não gosta tanto, mas ele faz quando é preciso. Preferencialmente, os carboidratos teriam esse papel, que seria até bem mais barato, né? Então, pessoal, as mesmas pessoas que falam que o que importa é déficit calórico e superávit calórico são as mesmas que falam que você tem que comer 3 gramas quilo de proteína, 3,5 de proteína e fica com essa conversa de baixar carboidrato. Então, vocês conseguem entender aqui o contrassenso aqui, não sei qual seria a contradição aqui. Então, se o déficit, o superávit e o déficit, porque precisa proteger do catabolismo, blá, 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 pesquisem aí as recomendações da OMS, da DRIS, da FAO, OMS. Uma dieta tradicional, no formato que o Mike Mentzer preconizava, ela tem uma divisão muito semelhante com as recomendações dos órgãos internacionais. Então vejam só, talvez um pouquinho mais. Então as pessoas falam, nossa, mas recentemente teve um comentário aqui, nossa, mas você só entre 1,4 e 1,6 não é muito pouco? Na verdade não é, na verdade até bastante, se você levar em conta o contexto da dieta e o objetivo e todo o contexto. No começo do ano eu fiz uma redução, né, no meu projeto de perda de gordura visceral. Eu fiquei num nível de definição que eu não, o objetivo não era o campeonato, né? Mas eu cheguei num nível de definição, um nível de shape muito bom, que seria um excelente shape de rua, né? Ali, sei lá, na casa dos 11, 12%. Fazendo ali uma dieta por volta de 60% de carboidratos. Então, vejam só, então eu acabei e eu não vi nenhum sinal de catabolismo, pessoal. A gente perde às vezes o que tem que perder, talvez aconteça algum pequeno ali, dependendo da agressividade da dieta que você faz, da restrição, do período de restrição calórica. Então você pode ter ali um decréscimozinho de massa, com certeza, mesmo utilizando os esteroides ali. Mas vejam só, as pessoas falam muito de porque a glicemia, porque a resistência à insulina, a ressensibilização. Eu postei, eu vou colocar aqui para vocês, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Isto aqui que vocês estão vendo, vejam só, esse foi o resultado do meu teste de glicemia em jejum que eu fiz hoje. 63 foi o resultado. E assim, mas não é muito baixo? Não, eu não estava tremendo, estava assistindo nada, poderia até ir treinar, poderia fazer qualquer coisa, estava normal. Então o pessoal fala, não, porque 70 pelo menos tem que ter, se tiver menos que 70, não, nesse caso, desse marcador, se tiver um pouquinho mais para baixo, não é uma matemática exata, tá, pessoal? Então se estiver para cima, tudo bem, a gente tem que ficar de olho, mas se estiver um pouquinho para baixo e você não está sentindo nada, então você não está com hipoglicemia. Porque se tivesse com hipoglicemia, seria uma coisa assim muito perceptível, pessoal, é muito rápido, começa suor frio, dormência na ponta da língua, aqui em volta da boca, eu sei como é que funciona isso daí. Então tem nada a ver, aquela tremedeira, então, longe disso. Então várias vezes meus exames de glicemia em jejum deu 64, 63, 70, então essa questão ali parece que está controlada, né? Mesmo ali, quanto carboidrato, né? Como se as proteínas e as gorduras também nos convertessem em glicose, dependendo do processo dependendo do seu formato de dieta. Só que é mais lento. Então o que acontece? Então, pessoal, vamos ver aí, né? Então, só que algumas estratégias no meio do bodybuilding às vezes são necessárias. Às vezes o atleta está muito longe de bater o peso da categoria, às vezes ele não tem mais de onde tirar de gordura, o cara já está seco, está fibrado e está faltando 4, 5 quilos a mais. Aí começa essas manipulações, né? Então o cara vai restringir ali talvez os carboidratos para que o físico dele puxe o menos de água possível. Não é saudável, mas às vezes tem que ser feito isso no meio do bodybuilding. Então entendam, quantos de vocês vão precisar fazer isso? Para ter um shape de rua, para andar na praia. Quando você andar na praia, alguém vai querer saber se o glúteo está fibrando? Alguma menina vai ficar olhando sua lower back para ver se está cravada, fibrando? Não, né? Então o que acontece? Então tem certas exigências, pessoal, que a maioria das pessoas não precisariam se submeter às vezes para o objetivo delas. Já um bodybuilder de alto nível ali, um cara que vai disputar um Mr. Olympia, um Hard Classic, um IFBB Pro, um NABA Pro, um WFF Pro, um ABA Pro, enfim, um cara ali de nível alto, profissional, então um amador ali de nível alto,
Ele vai ter que fazer algumas coisas ali dependendo da necessidade. E muitos atletas, às vezes, eles não têm tanta necessidade de fazer manobras, eles acabam fazendo e passando do ponto e piorando o físico. Quantas vezes vocês podem ver atletas ali que você olha pro cara, você vê o cara durante a semana, então você vê um cara um mês antes, fala, nossa, o cara tá incrível. Aí chega no dia, você olha e fala, pô, mas ele parecia tão melhor antes, então, sabe? Isso acontece muito, pessoal. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. Então, reflita um pouco sobre, pesquisem aí no Google, veja, uma alimentação com 1,2 grama quilo de proteína, ela, de acordo com os órgãos, em termos gerais, aí, já é considerada uma alimentação hiperproteica, pessoal. Então, já é algo que, pela nutrição tradicional, né, que é a nutrição de pessoas... Porque o fisiculturista, ele é um ser humano, tá, pessoal? Não é porque o cara começa a ser bodybuilder ou que ele é marombeiro, que ele vira um ET, né? Então, talvez não seja tão distante. Ah, mas precisa de mais porque treina, precisa de mais porque faz aquilo. Pesquisem, pessoal, outras modalidades e vejam ali a questão de que realmente quem que precisa mais. Alpinistas, vejam só, pessoal, pesquisem aí, alpinistas, caras que são atletas de alpinismo, eles têm um consumo calórico, esses realmente têm um consumo altíssimo. Porque em altitudes elevadas o seu corpo consome muitas calorias. Então você vê que tem ginastas, maratonistas, triatletas, pentathlon, aí realmente os caras eles são elevadíssimos. Então, e se tratando ainda de atletas olímpicos, caras que treinam horas e horas por dia, durante vários dias da semana, você não vai, às vezes é bem complicado esse assunto, tá, pessoal? Porque são muitos paradigmas, né? Então você pega um cara, vamos pegar a maioria geral, média, vai para academia, treina entre 50 minutos e 1h15, não faz um aeróbico, não faz nada. Será que ele precisa de tanta coisa assim para chegar num... Ele precisa de tanta proteína, ele precisa de... Ah, mas é porque ele é um ectomorfo, é porque... Não, pessoal. Na verdade, ele precisa de tempo de treino. Às vezes você tem aí um ano e meio, você acha que isso é muita coisa? Para uma genética mediana, às vezes 4, 5 anos de treino é pouco, né? 3 anos, 1 ano e meio, 8 meses. Tem cara que acha que em 2, 3 meses ele vai... Não, às vezes a genética do cara... vamos dizer que 80, 85% das pessoas com genética mediana, elas vão precisar de mais tempo de treino. Esses caras que vocês veem aí, esses meninos que 6 meses, 9 meses, eles ficam ali com... Roliço não, tá, pessoal? Vamos pontuar os negócios aí. Não adianta o cara crescer também parecendo uma almôndega e dizer que tem genética boa. Não. Pessoas ali que conseguem ganhar massa muscular comendo de qualquer jeito, vamos dizer assim, treinando sem muita técnica, sem muita experiência de treino, sem consciência corporal nenhuma. O cara, às vezes, o que você não conseguiu em 5 anos, o cara consegue em 7, 8 meses. Isso acontece, mas é 5% da população mundial, talvez menos. Então, a maioria das pessoas que estão assistindo aqui, inclusive eu, que estou fazendo o vídeo, eu me enquadro ali no pessoal mediano. Então, pessoal, eu por experiência própria, para você, não que seja grande coisa, mas o resultado que eu consegui até hoje foram anos de esforço, treino, pesquisa, blá blá blá, porque eu sou um cara normal, um cara como a maioria de vocês. Então, pessoas mais normais, mais limitadas, vão ter que investir mais, prestar mais atenção em dieta, prestar mais atenção em treino. Quanto menos genética você tiver, mais você vai ter que compensar em outras coisas, como conhecimento, estudo de treino, de nutrição, tempo de treino. Então, pessoal, é importante que vocês entendam isso. E o Tigrão, ele quer falar com vocês aqui, ele quer aparecer no vídeo, meu menino gordo, bonitão. Olha como ele cuida, vai bonito do pai, parece o pacato do He-Man. Então, pessoal, daqui a pouco eu vou te dar um franguinho para você. Ele tá querendo meu frango, esse safado. Então, pessoal, é isso aí que eu tenho para falar para vocês. Depois eu volto com a última refeição. Então, acho que ficou bem, esse papo aí é bem importante, pessoal. Pesquisem aí, que aí vocês vão se espantar aí com muita coisa. São jogadas aí que... Ficou bem grande esse vídeo, ficou maior que eu imaginei. Talvez tenha parte 3. Então, até a próxima. Valeu! Então, pessoal, finalizando aqui essa parte 2 do vídeo falando sobre a minha dieta. Já está um pouquinho tarde aqui, já deve ser quase 1h da manhã. Então, eu acabei me atrasando um pouquinho, né, devido aos contratempos aí que eu tive hoje e também até por causa dessa gravação, né, porque eu acabo me estendendo um pouquinho a mais, então eu acabei
Acabei atrasando um pouco o dia, mas tudo bem, não tem problema. Não tem problema nenhum. Então, estou aproveitando aqui até para dia. Eu comeria até um pouco mais tarde, talvez, mas já estou começando a ficar com um pouco de sono. E se eu dormir, talvez eu não consiga acordar para fazer essa refeição. Às vezes acontece isso. Mas como eu estou gravando aqui para vocês, eu não posso deixar de completar o vídeo de hoje, né? Então, só explicando mais um pouquinho aqui, falando sobre essa minha última refeição de grão. Então, o que acontece, pessoal? Então, vamos lá. Última refeição do dia. Aqui eu tenho, pessoal, hoje, aqui nessa refeição, 150 gramas de peito de frango. 150 gramas de peito de frango grelhado. Bem parecido com a refeição anterior. Só que, pessoal, nesse caso, hoje eu estou colocando aqui 150 gramas na última, até porque o espaço entre a terceira e a quarta refeição ele ficou bem mais reduzido do que o que eu costumo fazer num dia normal. Só que o que acontece? Hoje, especificamente hoje, até engraçado, porque o dia que eu estou mostrando aqui a dieta para vocês, eu estou fazendo algumas coisas bem diferentes do que eu faço no dia normal. Mas é legal para ver assim que tem diferenças, né, de alguns dias e tal, né, que para vocês verem que nem sempre. Alguns atletas, nos primeiros anos eu era bem assim na risca, fazia as coisas bem assim. Mas com o passar do tempo a gente vai ali, com mais conhecimento, a gente vai criando ali certos tipos de estratégias, algumas coisas que vão melhorando a nossa situação. Então, normalmente nessa refeição eu colocaria, como na refeição anterior, eu colocaria 250 gramas de peito de frango grelhado. E poderia ser também, pessoal, tanto nessa refeição ou na outra, eu poderia também estar usando alguma carne vermelha, que eu esqueci de falar na parte anterior aqui do começo desse vídeo. Eu poderia também estar usando uma carne vermelha, assim, razoavelmente magra, não precisa ser excessivamente magra. Nessa fase ainda eu posso fazer algo ali razoavelmente magro, como poderia estar usando até algum peixe, né? Tanto na refeição anterior como nessa refeição. Um peixe, alguma coisa, até uma sardinha enlatada às vezes, um momento ali que é uma sardinha enlatada no molho de tomate, principalmente, tá? No óleo de soja eu não gosto muito, não acho legal. E fora que fica com o óleo de soja ele tem umas calorias a mais aí também. Então, hoje eu estou colocando 150 gramas de frango, mas normalmente seriam 260. Mas eu já fiz um acréscimo de proteínas em algumas refeições anteriores. Na primeira eu coloquei um pouquinho a mais que o normal. Se a refeição pré-treino, vocês viram que eu coloquei um pouquinho também a mais que o normal. Então, na soma total das calorias, eu já sei com certeza que aqui tem proteína de sobra, mesmo que alguns de vocês possam até estar estranhando esse formato, com menos proteínas do que os atletas costumam falar e eles costumam fazer. Então, mesmo assim, já tem uma quantidade de sobra em termos gerais ali. Se você pesquisar aí as classificações gerais, já é considerado uma dieta hiperproteica, sim. Né? Então, eu sei que as proteínas já estão tudo ok, então coloquei só mais uma porção, até um pouco menor, poderia ser até menos de 150 gramas. Então, eu tenho aqui agora, essa questão aqui de carboidratos. Aqui eu tenho 600 gramas de batata doce cozida. E mais algumas sementes mágicas ali para ajudar nas questões de fibras. Você vê que eu tenho uma atenção especial com essas coisas. Então, isso está funcionando muito bem, né, do ponto de vista digestivo, saciedade, está funcionando tudo muito bem, tudo ajustado para uma finalidade específica, tá, pessoal? E também tem alguns componentes aí para melhorar ali a sensibilidade à insulina, alguns componentes mágicos ali que... Tigrão... Comporte-se, rapaz. Então, o que acontece? Então é isso, pessoal. Essa refeição tem aproximadamente 700 calorias, 750 calorias mais ou menos. E é isso aí, pessoal. Então, assim eu encerro o vídeo de hoje. Vocês viram aí que não tem nada aí de outro mundo, é uma proposta um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no YouTube.
Um trabalho aí simples, honesto, sem marketing, né? Não que eu seja contra o marketing, mas desde que seja feita de uma forma honesta, né? É algo ali bem interessante, né? Então pensem bem, pessoal. Alguns de vocês, né, sempre tem aqueles caras que, mas o Mr. Olímpia, que o cara que ganhou 8 vezes o Mr. Olímpia, ele não faz isso. Realmente, pessoal. Por isso que eu sou um atleta amador e ele talvez seja um profissional. Então, pessoal, eu acredito que a maioria que aqui está vendo também não irá disputar o título. Eu acho que a maioria aqui que estão vendo não vão disputar o título na 212 nem na Open, a maioria que está assistindo esse canal. Então, pessoal, de uma maneira geral, cada um dentro da sua realidade e assim, essa é a minha metodologia, essa é a minha forma de pensar. Não quero que vocês fiquem achando aqui que eu sou... no meio do bodybuilding, só para finalizar essa última parte, o meio do bodybuilding ele vem se tornando cada vez mais chato, pessoal. É um meio muito fértil para pessoas traumatizadas, pessoas ali egocêntricas. Então você acaba ali, isso chega a ser muito cansativo, pessoal, essa guerra de vaidades, né? Porque o fulano ele é burro, o fulano ele é... Sai, Tigrão! Porque o fulano ele falou isso, essa teoria dele, ele é um burro, aí o outro não, o burro é você, e não sei o que, e você é isso, você é aquilo, aí começa aquela briga de Instagram, porque eu treino, porque os estudos, porque o agachamento de não sei quantos graus, isso é muito chato, pessoal. Pessoal, vivam a vida de vocês, façam suas coisas, cada um faz o seu trabalho, tem espaço para todo mundo, sem essa guerrinha de vaidade, sem que você, todo mundo quer... a gente entende, né, que tem uma guerra, né, comercial hoje praticamente. Quanto mais vai entrando dinheiro, mais os ânimos aí vão ficando mais acirrados. Tanto que antigamente a gente não ouvia falar muito essa questão de um cara falar, não, que o fulano faz errado, fulano faz errado. Cada um acredita naquilo que quiser, pessoal. E vocês aí julguem o que vocês acham mais coerente. Isso que eu falo, pessoal. Busquem ali a maior fonte de informações possíveis. E depois vocês, com as informações na mão, coloquem em prática e vejam o que se adequa melhor à sua realidade, tanto financeira como o que você pode fazer, o que você tem condição financeira de fazer. Então só tenha noção que uma dieta simples ela não quer dizer uma dieta pobre, né? E assim, e se você não tem condições de fazer, a gente sabe que não é todo mundo que tem... Tem muita gente que tem condição, mas às vezes não quer direcionar esse dinheiro para isso, e algumas pessoas que a gente sabe também, que às vezes nem celular tem para estar, nem YouTube tem para estar assistindo, a gente sabe das dificuldades, mas muito provavelmente uma pessoa dessa também não vai ficar pensando em bodybuilding, né? Também nem deveria. Então, é isso aí que eu tenho para falar para vocês, pessoal. Então, cada um na sua metodologia, cada um na sua simplicidade, no que você acredita, vocês acreditam, e é isso aí. Isso aqui é a minha realidade, é o que eu estou fazendo realmente. E é isso aí, pessoal. Agora eu vou comer um pouquinho mais. E amanhã tem mais. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Bom feriado aí de 7 de setembro, que já acho que nem é mais, acho que já deve ter. Já não é, já é quase 1h da manhã. E é isso aí, pessoal. Então, fique com Deus e até mais. Muito obrigado a todos que assistiram até o final. Se você assistiu até o final, faça um xizinho para eu saber que você assistiu até o final. Valeu? Então, pessoal,